Vamos lá começar mais um dia, mais uma aula. E aí, hoje eu estou trazendo para vocês os hormônios gonadais, gônadas do homem, né? São os testículos, nas mulheres são os ovários. A gente vai falar separado do homem e vai falar separado da mulher. Qual é a importância do estudo desses hormônios, né? Nós estamos aqui para procriar. Todo ser humano, todos os mamíferos, 99, sei lá, por cento de todas as espécies são a reprodução de forma sexuada, ou seja, exige gametas, tá? Tanto o masculino quanto o feminino, ou macho e fêmea. E aí existe uma vasta rede de hormônios, de sinalizadores que controlam todo esse ciclo de produção de espermatozoide no homem e de maturação dos oócitos das mulheres. Né? Até que um dia, a partir da quinta década, a mulher não reproduz mais e o homem vai diminuindo gradualmente a sua característica de reprodutora. Tá? O homem mais devagar e a mulher mais abruptamente, tá? Que é a chegada ao climatério. Então a gente vai falar um pouco, agora primeiro a gente vai começar como gônadas geral, tá? Depois a gente vai partir para o masculino, depois a gente vai partir para o feminino. Bora? Então tá. Bom, as gônadas, elas governam o nosso desenvolvimento. Tá? Então elas têm, quando eu falo gônadas, eu estou falando tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então eu tenho ali a responsabilidade pelo desenvolvimento. Tá? Eu tenho a maturação. E eu tenho nutrição. De quem? Das nossas células germinativas. São as células que vão trazer os nossos descendentes. Eu não vou entrar em formação de embrião, essas coisas de desenvolvimento embrionário, essas coisas não, tá? Só citar que a diferença, né, até a quinta semana de vida, não há diferença entre o masculino e o feminino, né? Essa diferenciação só vai começar a completar a partir da 12ª semana de gestação. Tá? E aí que tem concentrações elevadas desses hormônios, e aí ao nascimento, tá? As concentrações das mulheres, por exemplo, é bem baixa, tanto de LH quanto de FSH, aí bem baixa. Tá? E aí vai aumentar só lá perto do início do ciclo menstrual. Ok? Então, as gônadas, gente, elas produzem hormônios. Tá? Elas são produtoras de hormônios. Esses hormônios, tanto do homem quanto da mulher, são andrógenos e estrógenos. Tá? Vou colocar aqui andrógenos e os estrógenos. Quando eu falo estrógenos, é um conjunto de hormônios, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, são esteroides, são hormônios esteroides. Por isso, então, a formação desses hormônios a gente vai chamar de esteroidogênese, né, que é a formação dos compostos que são feitos a partir do colesterol. Tá? Então, um produto vai se transformando em outro produto, mas a partir sempre do colesterol. E aí o controle é feito, né? O controle é feito pelo eixo, claro, hipotálamo, hipofisário, glândula, como sempre, né? Vamos lá. E aí, como que é feito esse controle? Lá no hipotálamo, a gente tem o GNRH, tá? Vou colocar aqui um N. Aí, ficou parecendo um M, né? Vamos escrever que ficou
Estranho, né? Vamos lá, vamos trocar de cor também. E aí a gente tem no hipotálamo o GNRH, tá? Que vai, né, estimular, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? Hormônio liberador de gonadotrofinas. Vai estimular quem? Né? O LH e o FSH, que é o hormônio luteinizante, né? Que é o LH, e o folículo estimulante, que é o FSH, tá? Que são chamadas de gonadotrofinas, tá? Essas gonadotrofinas, tanto no homem, eles vão agir na glândula, né? Qual? Glândula. Ele vai para o ovário, no caso das mulheres, vai para os testículos lá do homem. Para fazer o quê? Regular, né? Esse LH e FSH, eles são reguladores. Reguladores do quê? Da função gonadal, da produção de esteroides sexuais, né? E estimula a gametogênese. Ok? Então a gente tem que esses hormônios aqui, né, os que a gente chama de gonadotrofinas, são hormônios que agem lá nas glândulas, né, controlando toda a sua função, tá? Função gonadal, que a gente chama, gonadal, tá? Produção de esteroides, vamos escrever, né? Produção de esteroides, ou seja, o que a gente falou agora há pouco, a esteroidogênese, né? E estimula a gametogênese. Gametogênese, que é o que, gente? É a formação do espermatozoide. Tá? Isso é uma gametogênese. E a maturação, a gametogênese da mulher, gente, ocorre antes do nascimento. Né? A mulher ela já tem os ossos todos prontos, cerca de entre 300 e 400 mil. Tá? E aí a função das gonadotrofinas é estimular o crescimento desses hormônios, desses gametas, tá? Então ele regula e estimula aí a gametogênese. A gente vai falar de feedback de um por um, tá? Porque o feedback desses aqui é um pouquinho mais complicado, né? Porque aí você tem os hormônios produzidos pelo ovário, aí dentro dos hormônios produzidos pelo ovário, você tem os produzidos pela célula da teca, você tem os produzidos por outras células, né, que envolvem a célula da teca, então a gente vai falar um por um, tá? Mas são os hormônios que, principalmente, né, os hormônios produzidos pelo ovário e os hormônios produzidos pelo testículo, que vai causar, que vai agir nesse feedback tanto positivo quanto negativo, tá? Os hormônios LH e FSH, eles são liberados em picos, tá? Vou colocar aqui, ó, em picos, que duram 90 e 120 minutos. Tá? Por quê? Porque ele precisa variar. Tá? Ele precisa ter variação para atingir o local que ele está atingindo. Certo? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai dar um resumo do homem e da mulher, depois aí a gente começa a falar mais específico, né, coisas mais específicas do homem, coisa mais específica da mulher, tá? Na mulher, e aí eu vou colocar aqui para vocês a imagem, tá? Deixa eu ver qual que é o nome que eu coloquei. Eixo mulher. Vou colocar o eixo para vocês aqui da imagem, que vai ficar aqui em cima do espermatozoide aqui, ó. Vai virar uma beleza, tá? Na mulher, a gente tem o eixo, né? Claro, hipotalâmico, hipofisário, tá? E ovário. 2 ovários.
de cada lado. Existe lá a fase folicular, tá? Vou colocar aqui, depois a gente vai ser mais específicos quanto a ela, né? A fase folicular, em que o hipotálamo produz o GNRH. Por quê? Porque os estrógenos estão baixos. Então, ó, o primeiro que dá o feedback aí é os estrógenos, tá? Então, o organismo começa a produzir o GNRH, né, por feedback positivo. Feedback positivo de quem? A queda dos estrógenos. Tá? Por queda dos estrógenos. E aí o primeiro feedback positivo que a gente tem. Tá? Ali está mostrando estradiol, porque os estrógenos é estradiol, estrona, né? Estrogênios. Né? E aí ele vai dar tanto feedback positivo quanto feedback negativo. Essa figura eu peguei lá do capítulo que está para vocês aí na plataforma, tá, gente? Então, quem puder fazer o download e seguir, tá? É um capítulo muito bem escrito. Por sinal, estava dando uma lida nele aqui. Então, que vai fazer, o que vai acontecer quando eu estimular aqui, ó, vou jogar o GNRH e a gente inverte aqui, ó, vou falar um positivo, né? E aí, quando eu tenho esse feedback positivo, o que vai acontecer? Ele vai produzir o SFH e o LH, tá? Esses dois hormônios. Beleza? O FSH, gente, FSH, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o crescimento folicular, por isso se chama hormônio folículo estimulante. Então, vou colocar aqui, ó, crescimento folicular. Ele vai estimular esse crescimento folicular. E quando o folículo começar a crescer, né, a se desenvolver, ele vai começar a sintetizar os estrógenos. Então, o crescimento folicular faz o quê? Síntese de estrógenos. Síntese de estrógenos. Aí esse estrógeno, claro, ele vai fazer o quê? Ele vai agir lá no GNRH também, quando ele estiver em excesso. Lá no pico dele, quando ele estiver lá no pico do 14º, 15º dia, né, do período menstrual de média de 28 dias, aí ele começa a cair, tá? Porque o pico dele vai dar feedback negativo com o GNRH e também com a hipófise, né, com o FSH e LH. Então, assim, o aumento desses estrógenos, né, aumenta os estrógenos e aí vai ocorrer um pico pré-ovulatório, tá? Que depois eu vou dar o ciclo para vocês aqui. E um pico de LH e FSH, por esse feedback positivo que a gente falou aqui em cima. Tudo bem até agora? Pode parar a qualquer momento, tá? Escreve aí a pergunta, que eu estou com o celular ligado aqui, e aí eu posso. E aí, o LH, o que ele faz? Leva à ovulação. Leva à ovulação. Como assim ele leva à ovulação? Ele estimula a produção de estrógenos. Também. Né? Só que também progesterona pelas células da teca do corpo lúteo. A gente vai ver daqui a pouco o que é um corpo lúteo. Tá? Olha, já está no desenho ali, né? O corpo lúteo. O corpo lúteo é o que restou ali após a ovulação. Tá? Ok. E aí é o que leva à ovulação. Então, ele vai aumentar quem? O LH. Ele vai aumentar estrógenos e vai aumentar também progesterona. Então, tudo, gente, ó, agora começa, né? Vocês começam a se lembrar lá de quando vocês estudaram esses hormônios, vocês já estudaram esses hormônios, né? E aí o FSH, o hormônio folículo estimulante, né, o que ele faz? Ele sintetiza estrógenos
E o estrógeno, ele faz o quê, gente? Ele age lá, aumentando, né, a camada do tecido, meu Deus, esqueci o nome do tecido, mas eu já vou lembrar, né, aumentando lá uterino, lá do útero, né, endométrio, muito bom, né? Minha cabeça não tá boa. Então, a gente tem esses dois hormônios que têm essas duas funções, tá? Tanto elevar estrógenos quanto progesterona. Andrógenos também, mas a gente não está falando deles agora. Tá? A gente tem lá uma dobradinha entre LH e FSH, em que eles produzem os andrógenos, tá? Que é testosterona, basicamente. Tá? E depois essa testosterona é transformada em hormônio estrógeno. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco também. E aí, se for fertilizado e implantado, fertilizado que o óvulo, né? O LH ele leva a ovulação. Então, o FSH vai dar toda a evolução ali para o folículo. Depois vem uma pico de LH que vai forçar a saída, né, desse oócito para a trompa, né? Vai sobrar só o corpo lúteo, que vai elevar mais a produção de LH. Né? E aí, se ele for implantado, né, nidação, ou seja, fecundou e nidou, se ligou lá na parede endométrio, e aí vai iniciar a produção de HCG pela placenta, porque ele começa a produzir a placenta, ele vai iniciar esse HCG. Esse HCG vai manter o corpo lúteo, tá? Só que isso aí é só um resuminho agora, e a gente fala mais específico para frente. Aí ele vai manter o corpo lúteo. Se ele mantém o corpo lúteo, ele vai manter o quê? O LH. E o LH mantém o quê? O aumento de estrógeno e o aumento de progesterona. Certo? Então, na infância, mesmo com a queda dos esteroides gonadais na infância, os esteroides gonadais é o que produz lá estrógeno e progesterona. Mesmo com a queda deles, e a gente viu com o feedback positivo quando cai principalmente o estrógeno, o LH e o FSH da mulher está inibido. Tá? Então tem um aumento, tem uma queda dos estrógenos que inibe o LH e o FSH. Aí lá no início da puberdade, né, começa a surgir picos tanto no homem quanto na mulher de LH e na mulher de LH e FSH. Né? Então, aí, por exemplo, aí os picos, né, de LH vai estimular lá o espermatozoide do homem, né, produzindo o que? Testosterona, né, aumentando a produção de testosterona, e na mulher aumentando aí a produção do estrógeno, de forma geral, né, aumentando a produção dos esteroides gonadais, e aí começa a aparecer os caracteres sexuais secundários, que definem o corpo da mulher e o que define o corpo do homem, que são baseados aí na liberação das gonadotrofinas, consequentemente com a resposta aí, produção dos esteroides gonadais. Tá? E aí nem tudo são rosas, né? Então, em 50 anos, como eu falei primeiro para vocês ali, existe uma queda dessa função gonadal. Tá? Pode ser até antes disso, mas hoje a gente já tem reposição hormonal, né, para fazer. O homem vai diminuindo a produção de testosterona pela célula de Leydig do testículo, né? E aí gradualmente vai caindo essa produção. Tá? Hoje, né, alguns fazem essa reposição hormonal e a mulher ela perde completamente a capacidade reprodutiva, variando de mulher para mulher, tá? Que aí vem, né, a menopausa. Menopausa, o significado de menopausa é a última menstruação, gente, não é um estado de menopausa, né? Às vezes a mulher, 60 anos, está na menopausa. Menopausa não é, esse estado ele chama menarca, tá? Menopausa é o significado de última menstruação. Então, aí
o homem diminui, então, a testosterona gradualmente e a mulher vai diminuir ali todos esses hormônios e perder a capacidade reprodutiva. Bom, então daqui a pouco a gente volta com essa figura. Ó, então a gente tem lá o eixo hipotálamo, o eixo hipofisário e o ovário. Né? Então a gente tem a produção das gonadotrofinas, FSH e LH, vai agir positivamente lá no ovário, né? Produzindo um óvulo maduro, né? E o corpo lúteo, tá? E vai sofrer ali, né? O corpo lúteo vai responder produzindo inibina, caso não haja a fecundação, né? E vai inibir ali, dar um feedback negativo para a hipófise anterior parar de produzir as gonadotrofinas, tá? E também estradiol, os esteroides de forma geral, né? E a progesterona, o estrógeno e a progesterona, vão agir como feedback também lá no eixo hipotálamo hipofisário glândula. Agora a gente vai falar do feminino. Então ele é todo baseado nos ovários, tá? Cada um ali pesa em torno, então eles são bem mais leves os testículos, né? Tem bem menor, tá? 4 a 8 gramas cada um. E a principal função do ovário adulto, né, é a síntese de esteroides sexuais, tá? Liberação de um óvulo maduro a cada 28, 30 dias. Então, um pouquinho. Formação de esteroides, né? Esteroides sexuais. E também liberar um óvulo maduro a cada 28 dias, que é a média do ciclo, né? Pode ir até 35 dias. Né? O ovário é a maior fonte de estrógeno que a mulher tem, tá? E os andrógenos que são também produzidos, né? Porque os hormônios que o ovário produz, além dos estrógenos, é a progesterona, os andrógenos, né? Que o principal é a androstenediona. Produz também inibina, né? Entre outros, né? Prostaglandinas, entre outros. Então, o principal aí é a progesterona, os estrógenos e os andrógenos. Tá? Dentre os andrógenos, né, a gente tem o principal, que é a androstenediona, mas a gente tem também o DEA, tá? E a testosterona, claro, que o DEA é precursor da testosterona. Tá? Bom, então, lá no masculino, a gente tem que esses hormônios, eles são formados em dois locais, né? Na célula de Leydig e na célula de Sertório. Aqui no feminino também são dois locais, tá? Então, o que a gente chama de esteroidogênese, ele vai ocorrer ali na chamada células granulosas, tá? Que possui receptor para FSH, tá? Que ele, além de esse FSH estimula a produção de mais receptores FSH durante a fase folicular, né? Por quê? Porque vai maturando, vai aumentando o número de células e vai criando mais receptores para esse FSH. Então, é na fase folicular e a gente tem a ação também nas células da teca, que são células do corpo lúteo, tá? Então, aqui é o luteinizante, tá? LH, que é a gente chama de fase lútea. Tá? Então, a gente tem na esteroidogênese
eles agem, o FSH age nas células granulosas e o LH age nas células de teca. Então, o que acontece, gente? Lá nas células de teca, que tem o receptor para LH, o que ela faz? Ela tem atividade de formar os esteroides, né? E os andrógenos, produção de andrógeno, tá? Andrógeno, tá? Esses andrógenos, qual que é a função deles? Vou trocar aqui a cor. Ser passados aqui para estrógenos. Quem que faria isso? É uma enzima chamada de aromatase, tá, gente? Ó, aromatase. Isso não é feito, né? O LH, ele tem essa característica esteroidogênica de produzir esses andrógenos, né? Só que esses andrógenos, quando eles são produzidos, eles vão até as células granulosas, e as células granulosas é que vão transformar isso em estrógenos. Então, eles trabalham em equipe aí. Tá? Então, essa transição ocorre lá na célula, da célula granulosa, ali, ó, na fase folicular, né? Mediante a detecção desses andrógenos, que são produzidos pela célula da teca, né? São células do corpo lúteo. Tá? Além disso, né? além desse FSH estimular essas células granulosas, né? A produzir esteroide também, ele vai aumentar aí a ação da aromatase. Então, repetindo, a síntese de esteroides, eles acontecem tanto nas células granulosas, né, que é o folículo ovariano, quanto nas células da teca, que é o corpo lúteo. Tá? Porém, o LH estimula a produção desses andrógenos, que são passados para estrógenos pelas células granulosas. Né? Como se fosse lá nos espermatozoides, né? Você tem uma célula produzindo espermatozoide e uma célula produzindo a testosterona. Então, a testosterona sai de um local, né, e age em outro. Aqui é da mesma forma. Produz o estrógeno, a aromatase transforma isso em andrógenos a partir dessas células granulosas. Tá? Então, só dando uma visão geral, né? Então, os ovários, eles são produtores profissionais de hormônios, tá? Recebem ação tanto do FSH quanto do LH, claro. Um fase folicular, que se chama folículo estimulante, e outro fase lútea, né? Por isso que é LH, né? Então, eles produzem andrógeno, progesterona, androstenediona, estrógenos, inibina, tá? Todos esses hormônios que têm ali a principal função de maturar para liberar um óvulo maduro a cada 28 dias. Ok? Então, vamos lá, vamos para frente. Qualquer dúvida é só interromper, tá? Vamos passar aqui. Apagando para ter espaço. Figura do lado, vocês estão vendo todo o sistema de feedback positivo ou negativo, o que eles produzem, progesterona e estrógenos, tá? Só um exemplo do que a gente estava falando agora, de que o LH ele produz, vou escrever aqui, que o LH ele participa da esteroidogênese produzindo andrógenos, né? E aí, aqui o FSH lá no folículo, ele faz o quê? Passa esse andrógeno para, vamos trocar aqui de novo, para o verde, estrógenos. Tá? Pela ação ali da enzima, que a gente já viu, aromatase. Então, um produz,
vai para o outro, e aí a gente tem... por que eu estou falando de novo? Na síndrome dos ovários policísticos, que é uma das principais doenças relacionadas a desordens, né? Não vamos falar de doença, vamos falar de desordem gonadal. Qual que é o problema lá? O problema é que eu tenho uma diminuição de FSH. A gente tem aumento do LH, né? Porque ó, SOP, síndrome do ovário policístico, que eu tenho um aumento de LH e uma diminuição de FSH. O que vai acontecer, gente? Olha lá para cima. O que vai acontecer? Ele vai produzir andrógenos. E a função que o FSH faria, né, lá no folículo, ele não faz, que é passagem para estrógeno. E aí, o que a mulher tem? Acúmulo de andrógenos. Lembra dos andrógenos que a gente falou? Andrógenos principais, androstenediona, testosterona, DEA. Então, são todos hormônios que dão características masculinas, tá? Então, é só para exemplificar o que acontece ali em relação a LH e FSH dentro de uma doença. Tá? Então, a baixa conversão desses andrógenos para estrógenos, porque eu tenho uma concentração baixa ali do FSH, eles não vão ser totalmente convertidos aí em estrógenos. Ok? Assim como a gente falou lá da testosterona, né, a gente vai falar como que é ligado esses hormônios. Vou pôr estrógeno aqui, ó, o estradiol principalmente, né? Então ele tem lá a SHBG, deixa eu apagar aqui. Vou colocar a primeira porcentagem. Aqui, em torno de 38% é ligado aqui a SHBG, que é a proteína ligadora de hormônios sexuais, globulina ligadora, né? 60% aqui é pela albumina, 1,8% roda livre, tá? E aí a gente tem 0,1% ligada a CBG. Vocês lembram o que é a CBG? Que é que liga no cortisol, né? Então ela se liga, por eles parecerem muitos os hormônios, ele tem a capacidade de se ligar ali, porque todos vêm do colesterol, né? Então ele tem a capacidade de se ligar também a esse receptor. A progesterona é mais simples, né? Progesterona é mais simples. Então a progesterona, ela vai se ligar 80% aí à albumina e 17 a 20% na CBG. Ok, até agora? Beleza, vamos prosseguir. Vamos apagar aqui então, tá? Então anotem isso, tá, gente? Né? Relação LH, FSH, né? LH ali na célula de Teca, tá? E o FSH no folículo, ajudando ali a transformar os andrógenos em estrógenos, que foram produzidos pelo LH, pela estimulação do LH. Bom, vou colocar aqui para vocês mais uma figura, vamos ver se cabe as duas aqui, que é do ciclo, tá? Para a gente começar a ver o ciclo agora. Coube. Ó, por que eu gostei dessa figura que está lá na unidade de vocês? Porque ela mostra concomitantemente ali a relação entre os hormônios hipotalâmicos e os hormônios que são produzidos pelo ovário, né? Então, gente, um ciclo normal, ele vai de 21 a 35 dias. A média aí,
a média são os 28 que a gente sempre fala. Então a gente tem, já vou mostrar direto na figura para não ter que escrever, a fase folicular, né? Fase folicular, lembra, FSH, hormônio folículo estimulante, que tem um tempo variável, né? Essa fase folicular, quando eu falo 35 dias, quem varia é a fase folicular. E aí a gente pode ou não ter, né? Aí a gente tem a ovulação, pode ou não ter a concepção, né? Mas tem a ovulação, que é chamada de fase lútea. Esse sim pode durar 14 dias, mais ou menos 2 dias, e não passa disso. Tá? Então a gente tem. Por que ele dura esses 14? Porque com o pico de LH não tem como não ovular. Então ele ovula. E esse caminho que ele. E o corpo lúteo espera o quê? Ele espera 14 dias para regredir. Se não houver produção do beta-HCG, ele vai regredir. Tá? Bom, e aí então a gente tem fase folicular e a gente tem a fase lútea. Tá? Então, gente, o que acontece? A gente tem esses desenhos aqui que vai ilustrar um pouquinho do que eu vou falar para vocês. A gente tem a evolução de 3 folículos. Tá? O primeiro, a gente chama de folículo primordial. Depois a gente tem um folículo primário. Primordial a gente não conta lá na coisa, né? Um folículo primário. 3. Um folículo secundário. E 4. Um folículo terciário. Então isso é uma evolução, né? O folículo primordial não conta porque ele já está lá, né? Então é um oócito que deixa, né, a fase de repouso e vai aumentando o tamanho, né? A gente chama de zona pelúcida, que é uma membraninha que envolve o ócito ali. E tem-se uma camada de células granulosas. A partir do momento que ele tem essa camada de células granulosas, ele se torna um folículo primário. Tá? Então, células granulosas. Então, só lembrando, né, que as células granulosas são aquelas que são estimuladas pelo FSH e que o LH começa a produzir andrógenos e ele começa a passar esses andrógenos para estrógenos. Então, você tem ali a ação do FSH, porque o ócito está dentro do folículo, eu preciso maturar esse folículo com o ócito para liberar ele. Então, por isso que ele estimula o folículo. Ele estimula o folículo a produzir hormônios, esteroides. Tá? Então, ele vai criando, ele cria essa zona granulosa, essas células granulosas, e passa a se chamar folículo primário. Tá? E está aqui, né? O primário, vamos colocar ali, que é o recrutamento aqui. Tá? Vou colocar. Não, aqui não. Primordial, e aqui é o primário. Vamos lá. E aí, gente, ele vai aumentando essa camada externa, se proliferando essa camada externa, que vai formando a teca, que vai ser o corpo lúteo. Né? É como se eu tivesse assim, ó. E ali no meio branquinho, que eu vou colocar de vermelho para vocês, ali de vermelho, seria o ovário, e aí eu teria mais uma camada de células aqui. Tá. Então ele vai evoluir, vai virar corpo lúteo a partir do momento que o ócito sair dali de dentro. Tá? E aí a partir do momento que ele prolifera e forma essa teca, né, que vai dar origem ao corpo lúteo,
a gente chama ele de secundário. Folículo secundário, tá? Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é o secundário. Ó, vamos supor que aqui é né, mesmo a formação da teca aqui. E aí vai se desenvolvendo a teca, né? Então ela já está com formação de líquidos, né? Entre essas camadas, a camada granulosa. E aí ela parte para uma das cavidades do folículo. Né? O ócito parte para a cavidade do folículo, porque ele já está se preparando para sair, para ser liberado. Tá? Então, e observa aqui em cima, tá, gente? Ó. Tá? Observa aqui em cima. E aí o que acontece? A gente tem um pico de LH, que a gente vai entender daqui a pouco por que eu tenho um pico desse LH, e aí ocorre a ovulação. Tá? Ocorre a ovulação. Então as células granulosas se tornam luteinizadas, ou seja, pela ação do LH, né? E junto com as células de teca, forma o corpo lúteo que está aqui. Então, tudo isso sem o ócito lá, tá? O óvulo, vamos chamar de óvulo. Se não fecundar, que é em torno de 14 dias para isso acontecer, se não fecundar, o corpo lúteo vai transformar num tecido fibroso, né? Vai regredir, chamado de albicans, né? Ele regride, não havendo concepção, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Agora, caso ele fecunde, vai acontecer a nidação, que é a ligação dele aqui, né? A partir do momento dessa ligação, começa a produzir o hormônio HCG, que é o famoso lá, o pessoal, as meninas chegam no laboratório chorando, né? Pedindo um beta-HCG. Por que beta? Porque nós falamos que os hormônios ele tem fração alfa e beta, que alfa é semelhante a muitos, né? Então, o que diferencia entre eles? A fração beta. Então, por isso que ele chama beta-HCG, porque ele identifica a fração beta do hormônio HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Tá? Gonadotrofina coriônica humana, que é o que significa HCG. E beta, que é a fração beta. Então, a placenta ela começa a produzir HCG, né? E que vai aumentando de concentração. Por isso que há uma semana, né? Aí deu pouquinho, aí o médico fala, não, volta lá, vamos confirmar isso. Daqui uma semana você faz outro. Aí ninguém espera, né? Volta daí 2 dias. Mas mesmo assim, vai estar maior do que a primeira dosagem. Se for fazendo dosagens, ele vai estar cada vez maior. E aí o HCG, o que acontece? Ele faz com que o corpo lúteo não regrida. Não haja regressão do corpo lúteo. E aí a gente tem o quê? Um excesso de formação de progesterona, né? Que é formado pelo corpo lúteo. O corpo lúteo ele recebe, né, o estímulo do LH, tá? E produz progesterona. Ó, aqui no desenho mesmo está falando. Progesterona. Ó nesse aqui. Ó, progesterona, corpo lúteo. Aqui nesse caso, não houve fecundação. Então, o que acontece? Cai estrógeno, cai progesterona. Tá? Por quê? Porque eu não tenho, o corpo lúteo regrediu, eu não tenho mais a produção. Chegou lá no pico de estradiol, né? De progesterona e estradiol, e aí ele tem feedback negativo. Lembra que ele tem feedback negativo? Então eu tenho lá a produção, né, pelo folículo e pelo corpo lúteo, chega a um pico, né, tanto
o LH contra o FSH, aumenta a concentração de estradiol e progesterona, isso dá feedback negativo para o hipotálamo e para de liberar, né, os hormônios gonadotróficos, LH e FSH, para evoluir, né? E aí não engravidou, o que vai acontecer? Não engravidou, ele vai regredir, o que a gente está falando. Engravidou, ele vai começar a produzir HCG, que falam HCG segura a gravidez, né? Aumentando a progesterona. E aí eu vou seguir com os níveis elevados de LH, progesterona, e o corpo lúteo lá seguindo produzindo. Caso não, né, vamos voltar lá no caso de não fecundação, a progesterona e o estrógeno vai cair, aí vai dar feedback positivo para o LH e o FSH. Vai liberar LH e FSH e um novo ciclo continua. Vamos lá. Então, na mulher, essas doenças femininas, doenças, desordens gonadais, tá? Então, lá no homem é Klinefelter, na mulher é síndrome de Turner. Escreve assim. Vou trocar essa caneta que não. Na mulher é síndrome de Turner, no homem é Klinefelter, né? Na mulher é síndrome de Turner. Olha que interessante. O homem tem um cromossomo a mais, né? Que era o X a mais. A mulher tem um a menos. Então, o normal é 46, mas ela tem 45, né? E o sexual dela, ela tem um X e 0. X0. E aí dá essa síndrome de Turner, que tem as mesmas características, né, de falência gonadal, né, que é o hipogonadismo hipergonadotrófico, tá? A forma clássica de baixa estatura, atraso da puberdade, né? É a mesma coisa, a amenorreia primária, que lá no homem, né? Atraso, puberdade, tá? E aí precisa fazer o cariótipo para saber se bate com a doença de Turner. Daqui a pouco eu vou pôr aquele quadro, daqui a pouco eu vou pôr aquele quadro que eu pus lá dos homens, né? Com os exames, tá? Bom, então é a doença genética, tá, gente? Meu celular está desligando aqui e não consigo ver vocês. O que aconteceu aqui? Apareceu de novo. Bom, e aí tem a menopausa, mais precoce, né? As mulheres que têm, né, o certo ali é acontecer depois dos 40, e aí geralmente quando acontece antes dos 40, né, isso é chamado de menopausa precoce, tá? Que é, por exemplo, quando tem que retirar cirurgicamente o ovário, né? Então aí você tem uma diminuição da taxa hormonal, e aí você cirurgicamente tira um ovário, isso pode levar a uma menopausa precoce. Quimioterapia em pessoas que teve lá um câncer, né? Teve que fazer tratamento com quimioterapia antes dos 40 anos, né? E aí, tanto a quimio quanto a radioterapia, ela causa isso, né? Causa a diminuição da produção de hormônios pelo ovário, né? E aí a gente viu lá no masculino do TSH, né? Que na dosagem do TSH é porque tem muita relação entre hipertireoidismo, né? E o hormônio e a produção dos hormônios masculinos aqui também, tá? Aqui também. Os hipertireoidismo têm relação em dar uma menopausa precoce na mulher. Por isso que é importante tratar, né? Fazer o diagnóstico e tratar o quanto antes, tá? Então, acho que eu não escrevi aqui. Então, 2 aqui, ó. Menopausa precoce.
que antes dos 40 anos. Assim como no homem também tem um problema hipofisário, tá? E um problema também podendo ser hipotalâmico. Tá? E aí, claro, né? Você vai deixar de sinalizar, no caso da hipófise, você vai deixar de sinalizar para a glândula, né, para o ovário. E no caso de hipotalâmico, a gente também não vai ter os hormônios hipofisários. Então a gente tem que fazer o teste, tá, que a gente vai falar daqui a pouco dos testes, para detectar se o problema é hipofisário ou se é hipotalâmico. Né? Através do estímulo do gene RH, a gente vai saber disso. A mesma coisa que é feita no homem, só que com a interpretação igual também. Né? Mas não tem nem diferença na interpretação. Acho que as principais são essas. Tá? Acho que não tem outras. Tem outras, né? Amenorreia, pseudohermafroditismo, essas coisas, né? Que também é cromossômico o problema do hermafroditismo. Lembrando que é o de baixo aqui, tá? Ó, aqui embaixo, tá? Vamos lá. Por que os exames vão estar assim? Vocês vão escrevendo aí. Na menopausa. Ó, na menopausa a gente tem o folículo estimulante alto, o luteinizante alto, mas o estradiol está baixo. Só para não ficar uma informação vazia, aqui tem esses 3 exames, mas é o básico do básico do básico, tá? LH, FSH, estradiol. Mas na verdade, além de fazer o LH, o FSH, estradiol, faz também, pode fazer progesterona, prolactina, estímulo com o GNRH, dependendo do valor, do que vai dar nesses exames, no básico, né? Faz o básico e depois faz os outros. Estímulo com o GNRH. Dosa os andrógenos, para ver se a mulher, às vezes ela está com deficiência de FSH, né? E aí dosa andrógeno, para confirmar se não estou passando de andrógeno para estrógeno. Tá? Então, faz ali androstenediona, testosterona total e livre, igual faz no homem, né? DEA, DAS, tá? Cariótipo, a gente falou dos exames lá do Turner, né? Citologia vaginal e o exame de imagem também a gente faz. Tá? Então, dependendo do resultado que der no FSH, no LH e no estradiol, e aí faz outros testes. Bom. Vamos lá. Por que na menopausa eu vou ter FSH e LH elevado com estradiol baixo? Toda vez que vocês observarem os estrógenos baixos, gente, já pensa direto. Aqui é porque não, né? Não, porque a gente tem o LH e o FSH tão elevado, né? Então, nesse caso, não. Tá? A menopausa, que é a última menstruação, e o climatério, que é todo esse climatério, que é todo o período, tá? A gente vai ter a diminuição de produção dos estrógenos ali, porque não vai ovular mais. Com o passar do tempo, a mulher, ela tem, tanto a mulher como o homem no caso é a testosterona, que diminui, e a mulher, os estrógenos. Isso, ela vai perder a capacidade, isso, exatamente. Não tem também corpo lúteo, isso também. Então você vai ter ali uma resposta, porque é feedback. O problema dela não está na hipófise nem no hipotálamo.
é feedback, você não está produzindo mais os estrógenos, ali representado pelo estradiol, e aí ele não funciona como feedback positivo, então a diminuição vai fazer o quê? Tumor produtor de gonadotrofina. Olha só que legal, alto, alto, alto. Por que está tudo alto? Primeiro, né, as gonadotrofinas FSH e LH, porque o tumor não está parando de jogar o hormônio para a corrente sanguínea. Ó, o tumor produz LH e FSH. Mas o estradiol? O feedback não é no estradiol. O feedback ele é a volta da resposta para falar o que a hipófise deve fazer. Se a hipófise está machucada, digamos assim, ela vai mandar recado, ela vai mandar produzir o hormônio. Se eu tenho LH e FSH, ele vai produzir estradiol. Ali o estradiol está alto. Ele deveria fazer o quê? Dar feedback negativo para parar a produção de FSH e LH. Por que o organismo não parou? Porque não é a hipófise, é um tumor que produz gonadotrofina. Então a gente tem um tumor que produz. É a mesma coisa lá do prolactinoma. A gente tem um tumor que produz prolactina. Como é que vai estar os hormônios? Elevados. Bem elevados, tudo elevado. Ó, a gente viu já a síndrome dos ovários policísticos, né? Que é o SOP. Ó, FSH normal, LH alto, aqui é normal ou baixo, tá? E aqui ele já deu a testosterona, né? Ele não deu estradiol. Por que ele não deu estradiol? Porque o estradiol vai estar baixo. O estradiol vai estar baixo. O que vai estar alto? Os andrógenos. Por que os andrógenos vão estar elevados? Porque o LH, ele está produzindo muito andrógeno. A função do folículo com FSH é transformar esse andrógeno em estrógeno. Só que aqui o FSH está normal. E o LH está muito alto, ele não dá conta de acompanhar. Então você tem uma produção excessiva de andrógeno, né? Porque ele está estimulando a célula da teca ali a produzir os andrógenos, por isso que testou ali a testosterona, né? E ela está elevada, porém, o estradiol vai estar baixo, porque a gente não tem essa passagem de andrógeno para estrógeno. E por fim, tumor ovariano masculinizante. Então, é um tumor produtor de andrógeno. Tá? Tumor, ele está produzindo o quê? Andrógenos. Então, eu não tenho também a passagem de andrógeno para estrógeno, porque também é bastante, né? Já que o tumor está produzindo, né? Olha como é que está o andrógeno, que é a testosterona, né? Que é um andrógeno elevado. Estradiol está baixo pela não passagem. Ok, gente.